Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, queridos ouvintes. Vamos falar da continuação da leitura da Palavra de Deus. Capítulo 44. O copo de José. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, mas o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens. Alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedes mal no que fizeste? E alcançou-os e falou-lhe as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazer semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele quem se achar será meu servo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra, e disse-lhe José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Judá intercede por Benjamim. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, meu senhor, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo diz uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu servo perguntou a seu servo, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai
e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, ele acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu o não tomar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço para escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. José se revela a seus irmãos. Capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouvia. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-te, vós, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese a vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega.
pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-me: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vossos olhos, os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó: os irmãos de José são vindos. Isto pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de seus irmãos, dos seus servos. O convite de Faraó. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a casa de Canaã, e tornai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra a ti. Pois é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhe carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos, dizendo: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, e a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros de José, enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta,
Ainda vive meu filho José? Eu irei e verei antes que morra. Jacó desce ao Egito. Capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levantaram a seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Aode, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Guate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera, e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar: Tolá, Puvá, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Esses são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Jade: Zifion, Agi, Suni, Esbon, Eri e Erodi e Areli. E os filhos de Aser: Imná, Isvi, Berias e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Esses são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. Ela deu a Jacó e estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potifar, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel,
Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mubim e Ubim e Ardi. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram de Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzis, Usim. E os filhos de Naphtali, Jael, Guni, e Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que eram de seu sangue, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. O encontro de Jacó e José. E Jacó enviou Judá diante de si a José para o encaminhar a Gósen. Então chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentando-se-lhe, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos e à casa do seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os homens que são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é a vossa ocupação? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo o pastor de ovelha é abominação aos egípcios. A recepção de Faraó. Capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas, as suas vacas, com tudo o que tem, são vindo da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Sabes que entre eles há homens valentes. Os porás por maioria do gado, sobre o que eu tenho.
e trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Rameses, como Jacó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José como governador do Egito. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José lhe recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se faltar o dinheiro. Então trouxeram seu gado a José. Assim José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e o meu senhor já possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, para que a terra não se dissole. Somente até aqui. No próximo nós continuaremos no capítulo 47, versículo 20. Tá bom? Amém. Somente até aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.